E aí, Braulio? Inclusão. Não sejas completamente inclusivo, pois assim perderias o teu caráter. Que é uma outra coisa que tem gente que pratica esse excesso. Vai decorrendo do bondadismo, do eu serei amor, essa coisa de eu sou completamente inclusivo. Todo mundo tá aí. Todo mundo entra no meu pacote. É aquele cara que acha que ele é a média ponderada planetária e que qualquer que seja a opinião pessoal que um ser exerça dizendo, ainda que com toda a saúde, eu amo o meu inimigo, mas se eu tiver a oportunidade de me desviar o meu caminho e não ter que caminhar com o perverso, eu farei isso. Ou eu discordo completamente dessas e dessas posturas humanas. Se essas pessoas precisarem de mim, eu as ajudarei. Isso é saudável, é como a Escritura manda, é como o mandamento do Evangelho nos ensina a ser. Esse inclusivista é aquele que não faz isso. Ele é aquele que desvém que tem. Ele é aquele cara que acha que dá para conviver com todos os antagonismos deste mundo. E que ele é um vértice neutro em relação a isso tudo. Qualquer um pode chegar carregando tudo que chegue e ele lhe estenderá a mão, será amigo, andará junto, caminhará e aceitará radicalmente todas as coisas, ele vai diluir o seu caráter. Eu amo e sou chamado a amar todas as pessoas, mas não sou chamado a fazer uma inclusão de companhia em qualquer companhia. A palavra de Deus me diz que é para eu não andar, para eu não apreciar determinados convívios, que é para eu não perder o meu caráter. Começa do Salmo 1. A gente vê Jesus, que é o Filho do Homem, que morreu na cruz numa inclusividade total por todos os homens, mas o caminho humano dele foi significativamente seletivo, apesar de extremamente inclusivo. Ele excluiu do caminhar cotidiano dele todos os hipócritas, todos os que cultuavam a falsidade, a idolatria do ego santificado, os reis do exemplo, os justicistas. Ele recebia, dialogava, conversava, mas ele não chamou ninguém dessa turma para andar com ele. Porque, do contrário, você perde o seu caráter. Não dá para cair nessa inclusividade universal. Não é possível sem que o caráter se dilua. E essa coisa do sal da terra, Caio? Onde é Aí que entra aí? é proativa, não é inclusiva. O sal é proativo, ele não é passivo. O inclusivo é um ser passivo. É o que deixa entrar. Ele é uma vagina cósmica de uma prostituta desvairada. Caio. Com Buraco um negro. desejo insaciável de comer tudo. Sim. Vira um buraco negro mesmo, acaba sem a densidade do caráter. O sal da terra é a chegada. Ele é pervasivo, ele é invasivo, ele é sinalizante, ele é assertivo, ele é caracterizador de um gosto, ele não é neutro, ele é corrosivo até em alguns aspectos, como o sal é, ele é ardente, ele é queimante, ele tem uma afirmação completamente definida da sua natureza. Ele dá sabor, mas também nem sal põe em excesso. Por isso Paulo manda que todas as coisas sejam temperadas com sal. As nossas palavras. Porque o sal em excesso é sal do sal. Vira um monturo. O sal não se torna excessivo quando ele se dilui em outras massas. E de modo que o bom uso do sal é nunca excessivo. É para dar gosto, é para preservar, é para temperar, é para manter, e ele é assertivo quanto a mudar os sabores para melhor. Mas não o ponha demais. Não o ponha demais. Tudo tem que ter sua medida. Todo excesso, né? E todo excesso faz mal. É onde estamos, né, cara? E aí? Exclusão.
Não sejas completamente exclusivo, pois assim perderias a tua alma e tornar-te-ias empedrado. Exclusivo, Isso aí já é o contrário. tanto na perspectiva de sair deixando fora coisas e pessoas, como também julgar em relação a si mesmo que existe uma exclusividade absoluta no meu ser e que eu sou uma regra ambulante de exclusividade. Eu não posso julgar ninguém por mim, tanto quanto eu não posso sair fazendo esses julgamentos de exclusão. Nem inclusão, nem exclusão em excesso. Equilíbrio em todas as coisas. Do contrário, na exclusão eu empedro inapelavelmente o meu ser. São essas pessoas que vão... Não, esse aqui não. Vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. É diferente do outro que vai incluindo, que perde o caráter e o dilui. O exclusivista vai virando tábua da lei, tábua de pedra. Ele vai se petrificando na sua interioridade. O que mais? Um santo tem que antes ser um bom pecador. E o caminho para a santidade é a vereda do reconhecimento do pecado. É claro. Porque se eu não for honesto com quem eu sou, com a minha queda, não haverá jamais nenhum processo de santificação crescendo em mim. Todo santo tem que ser, antes de tudo, um bom pecador. Amém, Caio. Na perspectiva não de que ele se entregue à prática do pecado. O bom pecador é aquele que se sabe pecador e não se entrega à prática do pecado. Esse é o bom pecador. Aí ele, ao ser esse bom pecador, que é o que reconhece quem ele é, e não deseja e não entrega-se à prática do pecado, ele botou o pé no caminho da santidade assim, imediatamente. Imediatamente. E onde abunda essa consciência do seu próprio pecado, que não implica numa delituosidade de práticas, mas é uma consciência de autopercepção, aonde quer que isso se instale, o caminho da santidade se instala simultaneamente. Porque na hora que eu me enxergo, a graça de Deus está em franco processo de aplicativo superabundante dela na minha própria vida. Só haverá um santo a partir da consciência do próprio pecado, da própria falibilidade, da própria falência pessoal, é que você recebe a graça que transforma e que santifica a vida no caminho da simplicidade grata, andando em Deus. E aí, Braulhão? Muito bom, Caio. Vuvuzela. Vuvuzela. Né, Diacão? Tem um amigo querendo falar, Caio. Pois não, cadê o microfone para ele, por favor? Já está, Pode então falar, pode falar. Reverendo Caio, boa noite. Pois não, meu irmão. Bom, dentro da categoria de pecado que o senhor falou aí, existem alguns tipos de pessoas que a gente tem aquela aversão. As escrituras dizem que, se possível for, né, tereis paz com todos. Não tendo paz com alguns, como fica essa situação mediante o favor merecido de Deus e a implicação que nos leva a crer que pode nos comprometer a sermos... Te põe numa situação danada se você tiver aversão por pessoas. Porque isso faz de você um ser exclusivista, aquele que tem aversão por pessoas. Eu não posso mais dizer perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores. Né? Eu não posso. Acabou essa dimensão em mim. Eu estou retendo a graça de Deus. Eu me entreguei ao espírito da antipatia, que é algo totalmente diferente de ter princípios e dizer, bom, essa pessoa, eu não tenho nenhuma aversão por ninguém, ela tem uma aversão por mim. Aí Jesus disse, ora por ela, ame-a, se ela te ferir uma face, dá outra, se te pedir a túnica, dá também a capa, se te obrigar a andar com uma milha, vai com ela duas. Agora, existem aquelas outras situações em que eu, de fato, identifico uma impossibilidade de comunhão com uma determinada pessoa pela expressão cínica, crônica,
incurável das práticas dela todos os dias. Mas isso não vai gerar em mim uma aversão. Isso vai apenas dizer, essa não é uma pessoa com a qual eu escolha estar e andar. É apenas uma escolha, mas não é uma aversão. Porque se ela precisar de mim, eu estarei lá. E o mundo inteiro é assim, e para todo lugar tem gente assim. O Evangelho não tem que fazer com que eu ame aqueles que creiam como eu creio, senão eu me torno um pagão em nome desse pseudo-evangelho. Porque os pagãos é que só amam os iguais, os idênticos, os semelhantes, os que concordam com as mesmas coisas, os que dão a Deus com a mesma simpatia. Então, os cristãos têm sido mais pagãos do que imaginam, porque em nome da verdade eles desenvolvem aversões, exclusivismos, repúdios, e se tornam pagãos da pior categoria. Então, aversão de jeito nenhum. Quando a palavra diz, no que depender de vós, tende paz com todos os homens, ela me faz andar até onde eu tiver que andar, tendo paz. Se eu não conseguir ter paz, não é porque eu resolva me tornar inimigo desse outro. Não existe um único precedente que me dê a permissão para que eu me torne inimigo de ninguém. É apenas porque eu, com toda a minha iniciativa, não consegui ganhar o outro. Mas ainda assim, eu posso apenas dizer que ele não quer ter paz comigo, mas no meu coração eu tenho a determinação imutável de sempre ter paz com ele. Tantas vezes quantas a porta se abrir, eu terei paz com ele, em nome de Jesus. Esse é o Evangelho. Sempre assim. E aí, Braulio? Não busque nem as alturas, nem os abismos. Se tu chegares num desses polos, que tenha sido apenas levado pela vida, não por ti mesmo. Porque tem aquela coisa de buscar as alturas, né? Você é o cara que quer fazer as viagens mais elevadas. Seja aquele que diz que quer ser intelectualmente o maior de todos, ou que quer ser, como eu vi outro dia o Flávio entrevistando um senhorzinho aqui num prédio público, no plano piloto, dizendo, ele parece que é compositor musical, poeta. Ele disse que é muito frustrado, porque o que ele queria era que ele ficasse tão grande em Brasília, tão famoso, que a Brasília fosse conhecida como a Brasília do Nogueira. Eu acho que é esse o sobrenome dele. Não. É o nível do desejo do indivíduo. Só isso, é a Brasília do Nogueira. Nogueira pulou o corguinho. Um cara estilo Lula de ser. Nunca antes na história deste país. Um negócio assim que vem AL e DL. Antes de Lula e depois de Lula. E o Nogueira ANDN. Divide a história, né? Essa coisa elevada que a Bíblia adverte tão veementemente contra isso, não é? Contra o caminho da soberba, Sim. Que precede toda a ruína. Né? Se você quiser se arruinar, se ensoberbeça, porque você vai cair como um Satanás, de qualquer que seja essa altura ou condorada que você galga. Então, não busque alturas. E não busque abismos também. Tem gente que busca abismos. Né? Gosta do caos. Né? Não, o poeta sem crise não compõe. Não é? Eu encontro um monte de gente que diz assim, não, eu estou num mau estado de produção artística ou poética, porque eu estou sem uma crise. Cara, eu preciso de um corneamento para dar uma inspiração nele, assim. Precisa levar uma na rabeira para ele ficar inspirado. Tem muita mulher inspiradora, né, cara? Tem mulher que é assim, uma iluminação só. Não é à toa que Miguel Ângelo pintou Moisés com um chifre na cabeça, né? Caio. Com aquela iluminação. Tá lindo seu perfil no Deixa eu ver como é que fica ali, olha. Tá uma tragédia, brother. Lá tô eu ali, ó, unicórnio. Muito poeta. Cheio de inspiração. Aí eu ouço certas músicas de alguns compositores, eu não aguento.
É muita dor. É muita miséria pro meu gosto, pelo amor de Deus, é um negócio danado. Acho que se você disser assim, olha, você vai ter 10 anos de felicidade, acabou a produtividade dele. Ele vai escrever uma linha. De uma desgraça em desgraça, assim como tem gente que ama a dor porque acha que o único caminho para a humanização, para a sensibilização interior é através de uma dor crônica. É da manutenção. E uso até aquele exemplo da ostra, que só surge a pérola porque o grãozinho de areia caiu dentro da ostra e a incomoda tanto que ela a vai involucrando com aquela gosma que acaba virando a pérola. Aí cultuam a dor da ostra, que transformou numa pérola. Aí joga outra ali. Eu não sei por que esse pessoal não consegue fazer poesia estando feliz. Está ultra inspirado, sendo feliz. Porque a felicidade, segundo o Evangelho, não é um estado de surto eufórico. No Evangelho, o Macários, o bem-aventurado, ele pode estar chorando, mas ele é feliz. Ele pode estar tendo que se dominar em mansidão, mas ele é feliz. Ele pode estar com uma fome danada de sede de justiça, o que é um processo de insaciedade feliz. Sim. Ele está buscando limpar o olhar e a mente para enxergar a Deus, significando dizer que ele purifica os pensamentos e o olhar dele. Ele não é permissivo em todas as direções, ele tem critérios e disciplina que acaba virando um caminho natural de olhar. E ele é feliz por causa disso. Ele se mete no meio de alguns perrengues, por isso que ele é um pacificador. E será chamado filho de Deus. E é perseguido por causa da justiça. E dele é o reino dos céus. E é feliz, é um bem-aventurado. E é objeto de mentira, de calúnia, de um monte de coisas, e é feliz. Porque está olhando para o alto, e assim viveram também os profetas que viveram antes de nós. Então, esse conceito de que a sensibilidade da alma tem que nascer de mergulhos abismais na depressividade, que é o que certas pessoas cultuam, é o caminho da doença. Porque a verdadeira felicidade, ela não é bipolar em nada, ela anda sempre a vereda do equilíbrio, aonde a gente anda com a felicidade chorante, muitas vezes. E a gente sorri enquanto sofre, a gente exulta enquanto é relativizado na vida. Não há excesso, é o chamado para a síntese do equilíbrio. E aí, Braulhão? Muito bom, cara. Você está pensativo. Isso é maravilhoso. Amém. Saideira. Pô, sacanagem. É, né? Antes busca o caminho do equilíbrio e a vereda plana. Todo excesso destrói o ser. Amém. Ponto. Aí tem o mais legal do texto, assim, Caio Fábio. Brincadeira. Tem a data aí? Não, é porque esse aqui, o seu site não estava demorando para sair, eu puxei do meu Facebook. Do seu Facebook, mas se eu não estou enganado... Vamos ler de novo aí, pode... Isso é de 2003. Não, eu vou pedir para o Judá rodar mais uma vez. Então, para dar a final. Para a gente ver mais uma vez. Roda aí, Judá, para todos nós. Agora, enquanto isso, eu quero lembrar você que nos assiste pela VMVTV, eu espero que tenha parado de picotar, e que você escreva aqui para o nosso chat, dizendo o que você entendeu, ou dessas coisas, onde é que você tropeça mais. Seja você em casa, sejam os irmãos aqui. Onde é que você tropeça mais nisso aí? Qual é o excesso que você mais é tendente a cometer? Será que a gente teria coragem de se confessar hoje aqui? Eu sei que o meu amigo Alexson Michel não tem nenhum problema. Nenhum problema de chegar, e esse é um cabra macho, sim senhor, falar mesmo. Alexson? O Alexson não bota o galho dentro nunca. Nunca me deixa solitário. Nem você, Mega Brother. Caião, obrigado. O pessoal fala e diz. Então eu quero ver. Quente. Nós vamos ouvir de novo. Vocês me ouviram lentamente, indo ponto a ponto. Eu queria saber aonde é que os senhores cometem os seus maiores excessos. Nessas coisas que foram faladas. Aí você diz, o que isso tem a ver com a conjugalidade? Olha, só a mulher sabe.
A sua mulher sabe as crises que ela tem por causa dos seus excessos em algumas dessas coisas. Eu quero ver quem tem a coragem de dizer, olha, o meu excesso ou os meus excessos são nessas áreas aqui. E é aqui que mais do que em qualquer outra área eu preciso de equilíbrio. Você em casa, você aqui. E eu conto que a gente tenha a honestidade dessa autopercepção. Roda lá ajudar?